dia, essa é a melhor história de todas. Tô eu e o John na Filadélfia, né? Eu já estava na Carolina do Norte, mas eu ia frequentemente visitá-lo, ele me convidava, né? E nós estamos num restaurante popular, uma lanchonete muito famosa, mas né, onde para caminhoneiro, né, porque tem o melhor Philadelphia Cheesesteak do planeta, que é um sanduíche de um pé, de carne, queijo, tomate, aquele negócio, o x-tudo deles, né? Sim. Que eu fiquei completamente fissurado, porque morei lá há 5 anos. E aí o John vira para mim e falou, olha, nós conseguimos cruzar a barreira técnica, nós estamos registrando 100 neurônios, você está registrando em macaco, só que assim, é uma explosão de dados, as teorias vão mudar todas, nós temos que inventar uma forma de analisar isso e de provar categoricamente que faz sentido você olhar populações em vez de um neurônio só. E nós estamos conversa vai, conversa vem, e os detalhes eu não me lembro muito bem, porque, né, o cheesesteak era muito bom. Aí a gente chega... Que tal se a gente ligar o cérebro dos nossos macaquinhos a um robô? Um braço robótico, uma perna... O braço foi a primeira ideia. Um braço robótico e provar que com um neurônio o macaco não consegue controlar o braço robótico só pensando. Mas se a gente tiver 100, a gente vai fazer esse animal imaginar o que ele precisa fazer com o braço robótico, que é mexer e pegar isso aqui. Não usar o braço dele, ele vai imaginar o movimento. Nós vamos ler essa tempestade elétrica, extrair os comandos motores que estão embutidos nesse sinal elétrico, transformar numa linguagem digital e fazer o braço robótico ir lá, pegar a jujuba e trazer para a boca dele. Meu Deus. Aí nós estamos falando isso um de nós vira... E como nós vamos chamar isso? Aí eu não me lembro quem foi, para ser totalmente honesto. Eu só bebo Coca Zero, mas eu não estava bêbado, mas eu não lembro genuinamente. Eu só sei que nós falamos, vamos chamar de interface cérebro-máquina. Brain Machine Interface, que é um nome que hoje é conhecido no mundo inteiro. No que a gente fala isso e fica todo... Atrás de mim levanta um caminhoneiro, um armário, com queijo na barba, de tudo que é lado, porque o sanduíche é queijo derretido, né? Então tinha queijo vazando. That's an excellent name. O cara tava escutando a conversa. O cara comendo lanche aqui. Comendo lanche só me sonhando. Os caras estão falando aí, Didi. Os caras estão falando. Macaco mexeu um... Não, eu nunca mais encontrei, infelizmente. Nossa. Mas esse é o primeiro ser humano, fora o John e eu, a saber do nome que ia ser dado para uma nova área da ciência, que hoje é a área mais quente da neurociência, tá? Aí o John vira para mim e fala, that's peer approval. A aprovação imediata do nome. Né? E nós publicamos na Nature isso, o nome. Né? Meses depois estava lá na capa da Nature e foi o caminhoneiro que nos incentivou. Que deu a aprovação final. O selo de aprovação. E aí você não imagina. Nós primeiro fizemos em ratos. Tá. Um ratinho que imaginava... Mas vocês já tinham essa tecnologia ou demorou um tempo também para desenvolver? Nós estávamos desenvolvendo, mas foi um estalo tão gigantesco que eu tinha um laboratório naquela época... completamente maluco, cheio de engenheiro, cientista computacional. A minha vida inteira eu trabalhei com equipes... Pediram aí um salgadinhos aí? Vou pedir agora. Tava esquecendo, né? Se você usar a interface máquina, é só pensar. Eu podia só fazer assim. Pô, eu quero fazer uma interface... Não precisa nem disso, viu? Não, a mãozinha pode ficar caladinha que aqui, funciona. É só no... Não, eu tenho histórias geniais sobre isso. Mas, enfim... Nós tínhamos chegado num ponto onde, se você tinha uma ideia, se ela não fosse completamente fora de propósito, se ela fosse a gente conseguia implementar muito rápido. Mesmo que aquilo pudesse custar muito caro... Nós tínhamos dinheiro. Nós tínhamos muito dinheiro. Maravilha. Nós tínhamos muito dinheiro. Nós tivemos o maior grant da neurociência americana durante 20 anos. Eu não tenho ideia de números. O que é isso? $30 milhões. O quê? Sim. Pra fazer o que eu acabei de dizer pra você. Nossa! Porque, claro, imagina o ganho... Eu dei a aula pro cara que pagou, do governo americano. Não, e os caras pagando sorrindo, né? Não, claro, porque tem... Aí é outro negócio brasileiro, entendeu? O John falava pra mim que eu vendia gelo pra esquimó. Né? Você era bom de vender as ideias, de transformar. De transformar uma coisa abstrata, imagina, interface cérebro-máquina. Você tem que explicar pro cara... Algo que as pessoas entendiam instantaneamente. Não só entendiam, como ia haver um bem imediato ou futuro a partir daquilo. Né? O pessoal chegou aqui no Brasil, quando a gente fez a abertura da Copa do Mundo, que foi o ponto mais alto dessa... Demorou
15 anos. Daquela conversa... Da conversa do cheesesteak para um ser humano usar o cérebro para caminhar controlando um exoesqueleto, certo? Certo. O pessoal reclamou de quanto foi gasto para fazer 8 pessoas paraplégicas voltarem a andar. Meu Deus. Eles não têm a ideia. Não tem ideia. Não tem ideia que me ofereceram 30 vezes mais para fazer isso nos Estados Unidos. E eu falei não. Eu ia fazer aqui. Mas vamos, isso eu quero chegar depois. Mas enfim. Vamos lá. Aí tem essa ideia. O John me telefona uma noite para mim e fala: Miguel, os caras estão oferecendo X para você fazer aqui no Super Bowl, no NBA, onde você quiser, os caras pagam. Imagina fazer no Super Bowl. Eu falei, não. Maior audiência. Não, vai ser no Brasil, vai ser na minha cidade, Natal. No estádio errado, mas na abertura da Copa do Mundo. Pra quem não sabe, na Arena. Mas enfim, nesse momento, o John virou para mim e falou: você acha que dá? Eu falei, dá. Nós temos gente, nós temos dinheiro e nós temos a ideia que ninguém tem. Tinham pessoas que tinham falado isso de uma maneira ou de outra, mas não da maneira como a gente imaginou, né? Aí, levou um ano. Como que começou o processo? Vocês já tinham... Não, eu voltei para casa, ele foi pro laboratório dele, na Filadélfia ele estava lá, eu voltei para casa e nós unimos os 2 laboratórios sem ninguém saber, não vazou, ninguém falou uma palavra, não tinha... Internet não existia do jeito que ela existe hoje também, não tinha rede social. Nenhum pós-doc ficava postando no Twitter o que ele vai fazer, né? Ou não vai fazer, ou falando de coisas que ele não sabe o que ele deveria fazer, né? Mas enfim, nós voltamos, nós tínhamos uma equipe multidisciplinar, tinha 2 engenheiros, eu tinha um pós-doc sueco sensacional, louco de pedras, está lá até hoje, professor titular hoje na Suécia. E na surdina nós fizemos o primeiro experimento, teste em rato, e ao mesmo tempo, em paralelo, sem ninguém saber, nós já fizemos o experimento em macaco. Ah, é? Só que o experimento em macaco atrasou, porque era mais difícil, né? Só que assim... Teve momentos dessa história... Qual foi esse experimento do rato? O do rato foi muito simples. Era um ratinho que aprendeu a apertar uma alavanca para receber água com açúcar. Tá. Então ele fazia isso, vinha água com açúcar. Só que de repente a alavanca some e ele não tem mais o que apertar. Sumiu a alavanca. Ele tem que pensar no movimento que ele estava fazendo do braço. A atividade de 48 neurônios era registrada no momento que ele imaginava o que ele tinha que fazer e era remetida para um robô que trazia água para ele na boca dele. Ele fez uma alavanca mental. Ele pensou no movimento necessário. Imagine um rato. Tem aqui uma alavanca, o ratinho vem e era um movimento unidimensional. Era um movimento unidimensional. Aí ele ficou imaginando ele fazendo... a imagem, quando eu mostrei isso no vídeo do cara que pagou para fazer o resto, o ratinho tá fazendo isso que nem louco, né? Para tomar água. De repente a alavanca some, o rato faz 2, 3 vezes. Ele no ar? No ar, porque não tem nada, né? Mas ele fala, bom, eu sou um idiota, não aconteceu nada. Ele para, traz a pata dianteira para cá e faz... Parecia o rato zen, entendeu? Ele para e a água vem na primeira vez, ele toma. Aí ele tenta mais uma vez, não funciona... Ele para... Aí tem um ratinho do lado, ele cutuca. Eu falei, não falei que eu ia conseguir! Não, nós fizemos isso também. Também com outro rato? Nós mandamos a atividade elétrica de um rato para outro. Aqui no Brasil para os Estados Unidos. Chama interface cérebro-cérebro. Mas isso foi anos depois. É parecido com o que você acabou de falar. É mesmo? Então esse rato, ele para aqui... Imagina... Ele imaginou e quando ele começou a perceber que ele não precisava fazer nenhum movimento, que era só ele imaginar a dinâmica mais ou menos do que seria necessário para controlar a própria pata dele e que o robô ia e voltava e trazia água, ele parou de se mexer. Nossa! Quando eu vi isso, eu falei, bom, se um rato fez isso, o macaco vai passar por cima. Nossa, as possibilidades são maiores. E quando a gente viu o macaco fazer isso, instantaneamente a gente sabia que um ser humano ia fazer isso. Mas só para entender, quando ele faz com... Vocês estão medindo quando ele está fazendo com a patinha, certo? Estamos. Quando ele faz mentalmente, os desenhos são parecidos? Muitos. É? Não são idênticos. Mas estatisticamente... Porque tem movimentos, tem uma variabilidade, mas aí que está o ponto. Se você só registra um neurônio ou 5, a variabilidade é tão grande que você não consegue extrair um padrão contínuo durante todas as tentativas. Quando você tem As pessoas achavam que nós íamos precisar de milhares de neurônios, dezenas de milhares, para ter estatisticamente um padrão reproduzível, tá? E não precisa? A nossa descoberta foi que nós tínhamos 100, 50 a gente conseguia fazer. Só com isso já consegue? Só com isso. Isso que foi a
Porque a redundância é muito grande no cérebro. Entendi. Tá? O cérebro, ele... É uma democracia onde tem bilhões de eleitores. Porque a gente tá perdendo e ganhando neurônios? Não. A gente não ganha neurônios, a gente perde. Só perde? Na vasta maioria do sistema nervoso, sim. Nós tem alguns pequenos lugares onde tem alguns neurônios que são regenerados. Aqui, na mucosa nasal, tal, no hipocampo. Mas ali o problema era estatístico. Tá. Qual era o tamanho... eu vou traduzir para uma linguagem muito simples. Qual é o tamanho de uma amostragem, de uma pesquisa... que te permite dizer com segurança que essa é a visão do eleitorado. Entendi. Tá, os caras sabem tem que entrevistar 100 pessoas, tem que entrevistar 10 Os estatísticos sabem muito bem como isso. Os neurocientistas não faziam ideia. Nós fomos os primeiros a falar, se você tiver entre 50 e 100, você vai fazer coisa do arco da velha. Entendi. Tá? Bom, então isso foi com o rato. E pro macaco? O rato. Aí eu vou pular o macaquinho que nós fizemos no mesmo período. O sensacional desse trabalho do macaco é que nós estamos na eleição do Al Gore, lembra? Lembro. Que teve aquele rolo todo com o Bush, com o Al Gore, na Sociedade de Neurociência em New Orleans. A CNN falando... do problema da eleição, que deu problema na Flórida, a máquina não funcionou. E naquele dia nós tínhamos publicado o macaco usando a interface ser-máquina na Nature. No mesmo dia? Nós estamos lá. Eu não bebo, mas todo o meu laboratório, o John comemorando o laboratório no bar, no French Quarter, né, de Nova Orleans, no bairro francês que eles chamam. Passa o Al Gore, 5 minutos depois passa o nosso macaquinho fazendo na televisão. Toda a comunidade neurocientífica olhando para nós, né? Nós ali, parecia outro gol, né? Mas esse não foi o trabalho decisivo. Foi só o trabalho que mostrava claramente... que era possível. Que com 100 neurônios você podia fazer coisa do arco. Aí nós fomos para um macaco de verdade. Né? Um macaco, não de verdade, mas um macaco rezo, que é o modelo... que é usado para você ter certeza... Macaco? Chama rezo, o macaco do velho mundo. O macaco vem da Ásia, né? Da China. Mas por que ele é melhor? Ele tem mais... Não, o cérebro dele é mais parecido com o nosso. É muito parecido com o nosso. E aí a Aurora, que é quem fez a minha carreira, né? A grande minha parceira Aurora, que... eu tenho os filmes até hoje, vou mostrar... A Aurora é o nome da macaca. A Aurora era uma macaca que não fazia nada, foi rejeitada em Washington, no NIH, no National Institute of Health, porque ela não conseguia participar de nenhum experimento. Tá. Eu ganhei de graça a Aurora. Toma aí. O meu grande amigo, Steve Wise, falou, olha, eu tenho uma macaca doida aqui que não faz nada, como você quer trabalhar com ela? Eu vou te dar de presente. Eu falei, grande amigo você. E ele me mandou não só a Aurora, como o pós-doc russo que trabalhava com a Aurora. Eu falei, você está mandando 2, né? O russo e o russo era genial, um cara brilhante. A culpa não era dele, era da Aurora. Só que a Aurora gostou da Carolina do Norte, ela não gostava de Washington. O problema era o lugar. Era o lugar, e a companhia, né? Tinha bossa nova no laboratório, né? Televisão com jogo de futebol. E a Aurora muda tudo. Porque a Aurora começa... A gente demonstra... Eu tenho os filmes até hoje, vou mostrar agora. Sexta-feira eu estou dando uma palestra de manhã na Índia, à noite na China. Nossa. E eu vou mostrar porque todo mundo quer os filmes da Aurora para ver, né? Eu vi esses filmes numa palestra sua, é aquele da cadeirinha? Isso, que ela tá jogando com o joystick um jogo complexo, um jogo difícil, que é, né? Ela tem que achar um alvo que está se movendo na tela continuamente, então não dá para fazer só por chance e erro, né? Tá. E ela tem que mover um cursor e interceptar para ganhar um suco de laranja que ela adorava, né? E ela tá jogando lá 99% de acerto, fazendo o diabo, ganhando litros, né? 100, 300 ml de suco de laranja, e de repente a gente tira o joystick dela, a gente liga a interface com um robô de 7 graus de liberdade, com uma mão robótica, e agora ela está... O que ela pensar... está sendo transformado em comandos para mover uma mão robótica. Ela não entende isso ainda. Não, ela não entende, porque ela não vê o robô. O robô ela não vê? Não, o robô assustava ela. O robô era um troço tão sofisticado que ela ficava meio apavorada. Então a gente pôs o robô numa outra sala. Certo. Que já foi uma descoberta. Foi a primeira vez que um cérebro de primata se libertou dos limites físicos do corpo para agir à distância. Meu Deus. Então o robô estava a 20 metros dela. Só uma coisa, né, Miguel? Você sabe que você está começando o que daqui a um tempo o pessoal vai falar, vai lembrar desse podcast, a guerra entre homens e robôs. Foi começado por ele, Skynet, todas as coisas. Tipo, Exterminador do Futuro. Todo mundo vai lembrar desse podcast falando, tá vendo? Lá atrás, a Aurora começou. Grande Aurora. Mas não, que coisa incrível. Aí a Aurora, distância, assim. O filme é sensacional porque a Aurora estava fazendo um atrás do outro, né? Aí a gente tira o joystick dela,
O robô tá longe, ela tem um cursor, mas agora quem De onde saiu o suco de laranja? Saía de um caninho que tinha na frente dela. Ah, tá. Como se fosse um canudo de... Ela não precisava se movimentar. Não, ela estava sentadinha, tranquila, ela adorava aquele lugar. E aí, tem o cursor, né? O cursor está imóvel agora, mas o robô, a mão do robô é que controla o cursor. Então, o que precisava acontecer? A Aurora precisava, sem mexer o próprio corpo, Sim. imaginar qual era a trajetória que ela tinha que fazer, porque o alvo continua se mexendo, tá? O alvo continuava aparecendo. Na frente dela tinha na frente dela se mexendo. Era um círculo branco que se mexia na tela. E ela tinha que interceptar com o cursor para ganhar o círculo laranja. Tá. E eu sempre conto isso, contei no meu livro, né? Tinha eu, esse russo, e um aluno espanhol. Imagina, um brasileiro, um russo e um espanhol. Em total silêncio. A chance disso acontecer é 0, tá? Desses 3... Quietos, né? Porque, de repente, a gente vê o cursor começa a se mexer. E começa a perseguir o alvo. E começa a acertar o alvo. Sem ela mexer o corpo. Mas mexendo os olhos? Nada. Mexendo nada. Os olhos parados. A gente controlou isso também depois. Ela estava usando a atividade dos 100 neurônios para imaginar qual era o movimento que o braço dela teria que fazer, a mão dela teria que fazer com o joystick para perseguir esse alvo na tela. Sim. E ela, de repente, a gente começa a ouvir o barulho. Pim, pim, que era o solenoide da válvula que abre para tomar o suco laranja. Ele só abria quando ela acertava o alvo. Tá. E, de repente, o som no laboratório começou a ser pim, 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 pim. Ou seja, ela descobriu. Ela descobriu como era. A gente olhou para os registros dos músculos do corpo dela, que a gente tinha sensores na pele para ver. 0. Tudo totalmente zerado. Ela demorou quanto tempo para descobrir isso? O total do treinamento dela foram mais ou menos umas 3 semanas. 3 semanas. Só que quando ela engatou, aí era todo dia. 1 hora por dia, ela tinha o free lunch, né? Que eles dizem que não existe nos Estados Unidos, né? Mas tem. O almoço grátis. Se você usar uma interface air-máquina, tem o free lunch. Ela descobriu... E aí foi uma coisa de louco. Quando a gente publicou isso, e curiosamente nós mandamos esse trabalho para Science, né? E a Science, 2 caras falaram, não, isso aqui tem que publicar ontem, isso aqui é a revolução. E um cara falou, não acredito, isso não está funcionando. E eles rejeitaram. Aí eu falei para o meu aluno, o espanhol, que era o primeiro autor, falei, José, nós vamos mandar para essa nova revista que está acabando de sair. Ele falou, não, pelo amor de Deus, eu preciso publicar na Nature, na Science. Eu falei, não, nós vamos... Bom, publicamos nessa revista PLOS Biology, que estava acabando de sair. Até hoje é um dos trabalhos mais citados da história da revista, 20 e tantos anos depois. 19, não, como foi? 2003, né? Nós estamos quase 20 anos. 19. Veja só, a criação de uma área, a descoberta de algo que ninguém imaginou que era possível, uma das maiores revistas do mundo. E por que rejeita? Por causa da dinâmica, da sociologia da ciência, que ninguém conhece, né? Quem não está dentro não conhece. É pesado, é um troço bem difícil de navegar. Não interessa. A Aurora ficou conhecida no planeta inteiro, né? Instantaneamente. Então, saiu em todo lugar do mundo, né? O New York Times, Guardian, CNN. E, de repente, nós tínhamos provado o conceito. Claro. Que o caminhoneiro... né, já sabia que ia funcionar antes da gente fazer cérebro-máquina. E aí a gente começou a criar variações e a demonstrar em 2004, 1 ano depois só da Aurora, nós demonstramos que era possível fazer em pacientes, em seres humanos. E aí vocês começaram com o quê? Esses eram pacientes parkinsonianos, 11 pacientes parkinsonianos na Duke University que estavam recebendo um implante para tratar o Parkinson, que é a única terapia que sobrava, porque eles eram pacientes num estágio muito avançado da doença. E nesse implante, nós, quando entrava no cérebro, nós usamos eletrodos para registrar um número bem menor de neurônios, mas mesmo assim nós conseguimos reproduzir o que os ratinhos e a Aurora tinham feito. Certo. Né? E aí explodiu, né? Aí foi claramente uma... Mas o que fazia com o paciente de Parkinson? Não, o paciente estava na mesa cirúrgica, certo. Porque quando você faz certos procedimentos neurocirúrgicos, depois que você entra no cérebro, o paciente acorda para ajudar o neurocirurgião em certos procedimentos, a achar o lugar correto e tal. E o paciente tinha que mover um cursor numa linha reta, horizontal, entre 2 extremos, porque aparecia uma luz que dizia, olha, para esquerda, direita, de esquerda de novo, esquerda, direita. E ele fazia isso inicialmente com um joystick, uma coisa que a gente pôs na mão, uma luva de realidade virtual. Mas aí a gente desligou a luva e pediu para ele não mexer, só imaginar. Tá. E ele
os pacientes todos continuaram jogando o jogo mentalmente. Então aí se ficou estabelecido que, né, era real, era real, né?